Se você escolher o país errado agora, em 2026, pode passar 5 anos ralando para depois ter que voltar para o Brasil quebrado. Para isso não acontecer com você, eu montei um ranking brutalmente honesto, do pior até o melhor país para brasileiro. E tem país queridinho dos brasileiros que ficou lá embaixo. E o top 3 vai surpreender muita gente, principalmente o primeiro lugar. Eu sou Adriano Carlos, eu tenho mais de 20 anos de experiência com mudanças internacionais e montei essa lista usando critérios reais. E para ser sincero, até eu fiquei surpreso com o resultado dessa pesquisa, viu? E se você assistir até o final, além de descobrir qual que é o melhor país de todos, você vai entender qual que combina mais com o seu perfil. E hoje eu preparei um presentão para você, um e-book fantástico com informação super detalhada sobre cada país. Mas só quem ficar até o final do vídeo vai ganhar. Olha aqui, ó, tá aqui o bonitão, hein? Pra não virar achismo, eu usei 6 critérios objetivos: facilidade de migrar, emprego, segurança, custo de vida, qualidade de vida e choque cultural e linguístico. Cada país ganhou uma nota, eu somei tudo isso, gerou esse ranking do pior para o melhor. Bora então começar pela zona de risco, e para cada país eu mostro o que ele tem de bom e o que você precisa prestar atenção antes de fazer sua escolha, ok? Então vamos lá, agora a gente entra aqui, ó, bloco zona de risco. Aqui entram países que exigem muita cautela do brasileiro médio. Então vamos começar pelo 14º lugar, México! O México, esse país é aquele que parece um paraíso quando você vê foto, praia, custo de vida baixo, mas quando a gente tira o filtro da internet, a realidade para o brasileiro é bem diferente. Para o brasileiro médio, sem estrutura, o México em 2026 é mais risco do que oportunidade. É basicamente trocar 6 por meia dúzia. Só que calma, tem países ainda muito melhores que esse. E o Brasil perde feio para alguns que estão chegando aqui agora na lista. E o próximo país do ranking é ainda mais famoso que o México entre os brasileiros. Muita gente sonha com ele desde criança, mas em 2026, quando a gente fala de imigração, ele despenca. E eu tô falando de quem? 13º lugar, Estados Unidos! Sim, o famoso Estados Unidos, o sonho de infância de metade dos brasileiros. Mas em 2026, quando a gente olha para a imigração e a qualidade de vida real para a média do brasileiro, ele cai feio no ranking. O mercado é gigante, tem salários altos em dólar, só que a imigração tá cada vez mais fechada, tem muita dependência de visto, de trabalho, né, ou um estudo caro, e muita gente tá vivendo anos na ilegalidade com uma pressão emocional gigante. Olha, escuta isso daqui que eu vou te falar, tá? Os Estados Unidos, ele é, pra pouca gente ele é um sonho, mas pra muita gente ele é uma prisão invisível. 12º lugar, Chile! Caramba, ganhou dos Estados Unidos, hein? Olha, durante o tempo, ele foi um queridinho dos brasileiros, por incrível que pareça, tá? Ele tava bem melhor do que o Brasil. Mas hoje, tá com muito mais instabilidade e um aumento da sensação de segurança, o cenário econômico tá mais frágil, ele deixou de ser aquela aposta mais segura que ele era antigamente. Dá pra ir? Dá, mas como estratégia principal pra 2026, eu não recomendaria pro brasileiro médio. 11º lugar, Paraguai. Muita gente acha fácil por causa de residência com conta bancária, né? E outras facilidades. Mas quando você olha para a qualidade de vida, desenvolvimento humano e oportunidades mais estruturadas, outros países eles disparam na frente. O Paraguai ele pode até servir como uma parte da sua estratégia, mas não como destino final para a maioria. E olha, presta atenção nisso que eu falei, hein? Para a maioria, porque para algumas pessoas ele pode funcionar e muito bem. Basta entender se é para você ou não. Mas esse foi só o começo, ou melhor, essa daqui é a rabeira da lista, né? Agora a gente vai entrar no top 10. Ó, mas mesmo sendo a rabeira da lista, você já viu que tem país bom aqui. E ó, e não menospreza o México não, tá? Ele tá em 14º, mas ele ainda é um país muito bom. Tem muito gringo indo para lá e sendo feliz da vida, tá? Então, ó, fica a dica. Como eu disse, pro brasileiro, é meio que trocar os 6 pela meia dúzia ali, né? Então, mas ainda é bom. Então, ó, mas é agora pra frente, hein? Tem país aqui no meio da tabela que na prática é muito melhor pro brasileiro. Melhor até do que Estados Unidos e Chile. Você vai ver. Aliás, se até aqui você já viu que tem muito país que ainda era sonho seu aí e virou cilada, se inscreve, porque eu vou atualizar esse ranking se alguma regra aqui mudar em 2026. Vamos então agora pro bloco intermediários estratégicos. Então vamos lá, começando, 10º lugar, Uruguai. Qualidade de vida interessante, país menor, mais tranquilo, uma boa educação, mas o mercado lá é muito limitado, o custo de vida não é tão baixo assim como muita gente pensa, tá? E as oportunidades em geral são menores por causa do tamanho dele. Para alguns perfis bem específicos, ele pode até fazer sentido. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, dá uma olhada naquele vídeo que eu fiz dos milionários que você vai entender. Mas pro grande público, pro brasileiro médio, ele ainda fica atrás de outros. 9º lugar, Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi, brilho,
luxo, salários altos. Aquele lugar é fantástico. Eu já tive lá e o lugar é bizarro, sério. Só que assim, o processo migratório, ele é muito ligado ao emprego. O choque cultural é grande. Um clima extremo, né? Quente pra caramba. Apesar que nesse caso aqui de clima extremo, na boa, eu trabalhei no trecho, lá no Tocantins, lá no interior do Tocantins, lá no Piauí, e vou te falar, viu? Era 40 graus ali na sombra, então assim, se você, dependendo do lugar que você vem do Brasil, tá? No clima você vai tirar de letra, mas enfim. E também tem umas regras sociais que são bem mais diferentes do que o que a gente tá acostumado. Se você não tiver muito alinhado com esse estilo de vida, a chance de um burnout emocional é grande. Mas ó, volto a falar, o país é fantástico, é muito lindo, tem coisas que não dá nem pra descrever num vídeo, só indo pra entender. O lugar é fantástico. Imagina isso, imagina você ter uma pista de esqui dentro de um shopping. Isso é os Emirados Árabes. Mas vamos lá, continuando. 8º lugar, Japão. Pô, na boa, Japão é um país incrível, organizado, seguro, com respeito e estrutura, mas o japonês ele cobra um preço alto. O idioma é bem difícil, o choque cultural é intenso, tem uma exigência de disciplina e adaptação que quebra muita gente por dentro, né? Se você não estiver pronto para esse mergulho profundo, daí o seu sonho pode virar sofrimento. Mas tem muito brasileiro que se adapta e tira de letra, né? Então assim, Japão continua sendo um país sensacional. É só saber onde você tá pisando, pesquisar muito bem antes de se comprometer. Continuando, vamos lá. 7º lugar, Espanha. Espanha, essa daí é a minha queridinha do coração. Um dia eu ainda vou morar lá, pelo menos um pouco. Clima amigável, idioma mais próximo do nosso, boa qualidade de vida, gastronomia excelente, não tem que falar mal ali, né? O negócio é bom, hein? Comida lá é boa, né? Mas o mercado de trabalho tá bem mais apertado, salários que nem sempre conseguem pagar pelo seu custo de vida. Uma imigração assim que não é tão simples assim. É um país bom? É, e muito, tá? Mas em 2026 tem opções mais equilibradas pro brasileiro médio. Só pra você ter uma ideia, eu tenho um amigo, engenheiro, que ele morou lá um tempo. Olha, o cara, ele tinha mestrado, o cara era bom pra caramba. E o que ele ganhava trabalhando como gerente de projeto, ele não conseguia pagar o aluguel dele. Então assim, tem prós e contras, tá? Espanha, país excelente, mas não é pra todo mundo. E se você já tá achando esses países bons, então espera pra ver o top 3, principalmente o 1º lugar, que eu já te adianto aqui, hein? Ganhou até do Canadá em 2026. Pois é. Bom, agora começa o grupo que pode realmente mudar a sua vida. Do 6º lugar aqui pra cima, se você tiver chance de aplicar pra qualquer um desses países, pensa com carinho, tá? Daqui em diante, assim como diriam os franceses, aqui é o crème de la crème. E olha o trabalho que deu pra eu criar essa lista, hein? Pra você aqui, olha só, hein? Vale pelo menos uma curtida no vídeo, não vale não? Bom, vamos lá. Próximo bloco, os fortes candidatos. Em 6º lugar, a gente tem quem? A Nova Zelândia. País seguro, lindo, altíssimo padrão de qualidade de vida e com mais ovelha que gente. Isso é verdade, viu? O problema não são as ovelhas. O mercado é menor, tem enfrentado problemas econômicos e um êxodo migratório bem grande dos seus habitantes que eles estão indo pra Austrália. E a distância é gigantesca do Brasil. Mas pra quem se encaixa nos critérios aqui, ela é fantástica. Tá? Pro brasileiro médio, a barreira de entrada ainda é um pouco alta. Mas, e outra coisa também, né? Se até quem nasceu lá tá indo buscar trabalho e oportunidade no país vizinho, então quer dizer que a coisa não tá tão boa lá. A Nova Zelândia, ela já teve melhor ranqueada, tá? E ela tá caindo aos poucos. Ainda é uma excelente alternativa, mas presta atenção. Eu mesmo, quando tava vindo pra cá, né? Quando eu escolhi o Canadá, lá em 2018, 17, o Canadá, ele tava bem mais pra cima, mas tem caído. Então, assim, ó, presta atenção. 5º lugar, sabe quem? Portugal. Aqui muita gente vai se surpreender. Como assim Portugal só em 5º? Portugal, ele tem pontos fortíssimos, né não? Pô, idioma, não precisa aprender outro idioma. Comunidade brasileira é gigante lá. Opções como um visto de trabalho remoto, uma cultura bem mais próxima da nossa, mas também tem salários, na média, mais baixos, um custo de vida que tá subindo cada vez mais e um mercado mais saturado para várias áreas tradicionais. Para quem tem renda extra em euro, dólar, trabalha remoto, putz, ele sobe bem mais no ranking. Mas pro brasileiro médio, ele é bom, mas não é top, sacou? E agora a gente vai para um outro país aqui na Europa, que em 4º lugar temos quem? A Irlanda. Inglês, oportunidades em tecnologia, serviços, tem uma boa aceitação de estrangeiros, apesar que isso tem mudado um pouquinho, tá? Assim, então eu tô vendo cada vez mais casos ali de xenofobia, o negócio tá ficando meio da pá virada. Portugal também, na verdade isso tá acontecendo um pouco em tudo que é lugar, né? Infelizmente. Só prestar atenção, mas ainda é bom.
possibilidade de começar também por um intercâmbio e você buscar uns caminhos diferentes ali de trabalho depois. Agora, qual que é o problema ali? Clima pesado, uma chuva, frio, nublado, né? Um custo de vida alto em cidades como Dublin, uma disputa por moradia bem grande, tá ficando caro morar lá. Mas ainda assim, para quem quer estudar, trabalhar e tem jogo de cintura emocional, é uma baita de uma oportunidade. Não descarta a Irlanda não, hein? E olha, eu ainda não falei dos top 3, hein? Será que o seu país queridinho tá ali? Lembrando que se você quiser saber mais sobre como realizar o seu sonho de morar fora em 2026, então entra no site da Nova Colmeia. O link tá, ó, na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Bom, bora lá. Então, quem ficou no pódio? Quem ganhou as medalhas de bronze, prata e ouro de 2026? Top 3, os melhores países para brasileiros em 2026. E vamos com o terceiro lugar. A medalha de bronze é para quem? Pro Canadá! Oh, aqui, o meu queridão. Clássico não é à toa, né? O país que eu mesmo escolhi. O Canadá é aquele país que tá no radar do brasileiro há anos, e não é à toa. Só que em 2026 ele começou a cair, o Canadá não é mais o mesmo que era antigamente. Ainda é um sonho impossível? É, mas o preço de chegar aqui aumentou um pouco. O Canadá, ele oferece um altíssimo desenvolvimento humano, né? Segurança, sistema de imigração bem estruturado, muita demanda em áreas técnicas, saúde, de TI. Por outro lado, o processo seletivo ele tá bem mais criterioso, o custo de vida tá ficando cada vez mais alto, o inverno que pega forte, mas isso foi de sempre, né? Mas depende da região também. E olha, eu vou te falar aqui uma coisa, tá? Você que tá pensando em vir aqui pro Canadá, ó, se você não gosta de frio, tem gente que gosta, nada contra, beleza, eu não gosto muito não. Aqui em Vancouver, você acredita que esse ano nem nevou? Canadá que não nevou. Não é sempre, tá? A maioria dos anos neva. Esse foi um ano atípico, mas, né? Fica a dica. E também, assim, dependendo do lugar que você for, tem um choque emocional para quem não tá preparado, pra solidão, pro frio. O Canadá, ele é excelente, mas não é essa história de qualquer um chega e qualquer um fica, tá? Eu vou ser sincero com você, o Canadá, ele só caiu umas posições também porque o processo de imigração, ele tem ficado mais seletivo, mais criterioso. E também por causa do custo de vida, que tem aumentado bastante. Só que, olha, eu já tô aqui há muitos anos e eu sei que essa onda aqui, ó, logo logo ela vira o jogo e o negócio volta a melhorar, entendeu? Faz parte. O governo vai, o governo volta, uns enxugam um pouco mais, os outros aumentam. A questão toda é que o Canadá precisa de imigrantes, entendeu? O Canadá, ele precisa de gente. E ele vai tirar esse pessoal de onde, né? Então, ó, fica de olho. E o país que ficou em segundo lugar, ele costuma ser ignorado por muito brasileiro. Mas quando a gente olha só pro trabalho, estabilidade, ele ganha pontos que o Canadá, ele tá perdendo. E quem que é que ficou em segundo lugar? Na medalha de prata a gente tem quem? A Alemanha. Eu não esperava por isso não, tá? Aqui começa o choque de realidade para muita gente, inclusive eu. A Alemanha é o típico sonho escondido do brasileiro. Ela não tem tanto hype quanto o Canadá, nem os Estados Unidos, mas para quem quer trabalho qualificado, estabilidade a longo prazo, em 2026 ela tá no altíssimo nível. A Alemanha, ela tem um dos maiores DH do mundo, o desemprego baixíssimo, né? Uma indústria forte, demanda real por mão de obra qualificada, segurança, infraestrutura e por aí vai, né? Mas também tem os seus desafios. O idioma é um deles. Pô, aprender alemão não é pra qualquer um. Burocracia, nossa, ó, burocracia pega, viu? Pega. O clima também, né? Mais frio também. E também essa coisa aqui da forma direta de ser do alemão, que assusta muito o brasileiro, viu? Se você não tá acostumado, já se prepara. Mas se você tá afim de combinar razão e emoção, como eu sempre falo aqui, né? O cérebro e o coração, a Alemanha é um país onde, com preparo, você tem a chance real de construir algo estável. E um ambiente bem previsível, né? Tem mudado um pouquinho, mas ainda é previsível. Para os nossos padrões, então, pô, nem se fala. E agora, o país que ficou em primeiro lugar no ranking de 2026, que consegue equilibrar trabalho, qualidade de vida e imigração de um jeito que poucos países hoje conseguem oferecer para um brasileiro médio. Agora, o campeão do ranking para brasileiros em 2026 é, rufem os tambores, primeiro lugar, medalha de ouro, Austrália. A Austrália é hoje um dos pacotes mais completos para o brasileiro que quer recomeçar fora. Qualidade de vida alta, oportunidade de trabalho e um caminho de imigração que, mesmo exigente, ainda é claro. E assim como o Canadá, ela oferece um ambiente multicultural que recebe bem estrangeiro. Isso é muito importante, tá? Ir para um lugar que recebe bem imigrante, olha, muda o jogo. Tô falando isso por experiência própria, tá? E mesmo estando em primeiro lugar, é importante também deixar muito claro que não é um país perfeito. Aliás, esse negócio de país perfeito você já sabe que não existe, né? O
O processo migratório, ele exige um planejamento bem bom. O custo de vida é alto, a distância do Brasil é grande, fuso horário grande pra caramba, então tem as suas dificuldades. Mas quando a gente coloca na balança viabilidade migratória, trabalho, segurança, desenvolvimento humano, atrito cultural, a Austrália hoje ela oferece um dos combos pro brasileiro médio que quer construir a vida do zero aqui fora. A Austrália é um daqueles casos assim que tipo ela pega assim, às vezes ela tá no topo do ranking, ela cai, depois ela volta, tal, sabe? Tipo, a minha irmã mesmo, ela morou na Austrália há um bom tempo, acho que foi 2008 mais ou menos. Ela amou. Depois da crise de 2008 ali, ela ficou meio mal das pernas. Agora ela tá voltando, ela tá melhorando. Tem um problema sério ali de moradia, mas no geral, como você pode ver, ela ficou agora aqui, ó, no topo do ranking. Bom, mas agora você pode se perguntar aqui: ah, Adriano, então quer dizer que eu tenho que me mudar pra Austrália? Não, esse é um ranking geral e ele muda bastante dependendo da situação de cada pessoa. Ó, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Se você já tem uma renda remota, em moeda forte, em dólar, em euro, você quer ser um nômade digital, Portugal e a Espanha, eles sobem na lista. Se a sua prioridade absoluta é segurança familiar, daí você pode considerar a Irlanda e a Nova Zelândia também subindo. E se você é um profissional bem qualificado ou trabalha numa área em demanda, então aí o Canadá já ganha em disparado, até mesmo os Estados Unidos passam a ser uma boa opção. Sacou? Então, para você não cair na cilada de escolher um país ruim para sua realidade, eu preparei, sabe o quê? Um e-book aqui, ó, fantástico aqui, ó, tá maravilhoso isso daqui, ó. Ele tem todos os critérios, as notas que eu usei, os links. Ele vai aqui, ó, ele vai explicando tudo aqui, ó. Tá bonitão esse negócio aqui, ó. Na boa, tá bonito aqui, né? Aqui, ó, a decisão de como sair do Brasil, a metodologia que foi usada, aqui, dado e tal, análise de cada país e muito mais. Esse negócio aqui, ele tá fantástico. É óbvio que eu imprimi aqui só para poder mostrar no vídeo aqui. Agora, você deve estar se perguntando, como é que eu ganho isso daqui? Eu te prometi o presente, né? Não é não? Então, olha só, eu só vou dar esse e-book de graça nessa semana. Depois ele vai ser vendido em separado por R$ 97. Então aproveita logo o presente. Para você receber, você faz assim, ó, se inscreve no canal. Segundo, deixa um comentário bem legal aqui, diz que você quer o e-book e aí eu te mando o link por aqui. Temos combinado? Então, ó, uma semana, hein? Daí você baixa, lê com calma aí na sua casa, vê o ranking, vê a sua situação específica e vê qual que é o melhor lugar pra você. Porque, presta atenção, como eu sempre digo, não existe o lugar perfeito, mas existe o lugar certo pro momento de vida que você se encontra. Ah, e se você chegou até aqui, você não tá só curioso, você realmente tá pensando em mudar de país. Então, o próximo passo é clicar aqui, ó, nesse outro vídeo. É onde eu mostro o motivo real de você ainda tá no Brasil. E eu já vou te falar, não é o dinheiro. Então, clica na tela e vem comigo agora, porque se você não entender isso daqui, nenhum país desse ranking vai resolver a sua vida. Então, te vejo lá, beleza? Fui!